Fala, gente! Espero que estejam todas e todos bem. Que esse vídeo encontre vocês bem. Bom, conforme prometido, estou aqui para fazer o terceiro vídeo da caixinha que eu fiz outro dia. Já tem algumas semanas que eu fiz lá no meu Instagram. Para quem não me segue ainda por lá, é @cris.obonfim. Vai lá, que tem bastante coisa. Então eu fiz uma pergunta para que vocês me sugerissem, né, para as pessoas que me seguem por lá, me sugerissem temas para que eu voltasse a fazer alguns vídeos por aqui. E surgiram alguns temas. E então eu já falei sobre saúde mental, já falei sobre a minha trajetória com a dança. E agora eu vou falar sobre um tema que me sugeriram também e que tem me tocado muito há algum tempo e que mudou muito a minha vida em muitas questões, que me conectou com muitas coisas que estavam ali adormecidas mesmo em mim. Então agora eu vou falar sobre espiritualidade. Eu demorei um pouco para vir falar sobre esse tema, desde que eu fiz a enquete lá, mas é porque eu acredito muito eu acredito muito na intuição e eu acredito muito no sentir. E eu não tinha sentido que era o momento de falar sobre espiritualidade, né? Mas hoje é. Nessa última semana, né, de domingo passado para agora, algumas coisas aconteceram aí comigo e muita coisa reverberando e muita coisa me tocando. Algumas conexões muito importantes vieram essa semana. Então eu percebi que este é o momento, né, de falar um pouco mais sobre a espiritualidade, mas principalmente sobre a espiritualidade que eu tenho me conectado, sabe? E tem sido uma coisa muito forte e muito sutil também, mas de muito sentido. Então, eu acho que é este o momento, né, de falar sobre isso aqui. Hoje eu sou uma mulher que não tem nenhuma religião, eu não sigo nenhuma religião. Mas eu cresci, né, num lar católico. E por muitos anos eu me considerei uma pessoa católica, não fervorosa, não tão praticante, mas era católica, né? E de alguns anos pra cá, eu acho que na pandemia isso veio muito forte pra mim. Na verdade, antes da pandemia, de 2018 mais ou menos, algumas coisas começaram a me despertar o interesse, né? Eu quis conhecer muito mais sobre os orixás, sobre essa espiritualidade afro e afro-brasileira, né? E africana. E isso me despertou para algumas coisas. Então eu fui conhecer, eu fui estudar, eu fui entender essa espiritualidade, essas energias. E aí que eu tive esse primeiro contato com os orixás, eu fui entendendo qual que é essa energia e o quanto estava mexendo comigo, né? O quanto eu estava me conectando com isso. Então, eu fui descobrindo em mim que eu já tinha essa conexão muito antes. Só que eu não sabia, né? Eu não tinha esse conhecimento do que era essas energias, do que eram os orixás, do que era essa espiritualidade, né? De como que era isso, né? De como que era esse sentir. E aí eu fui me descobrindo nisso. E a partir da dança, também me trouxe muito isso, né? A dança me conectou com a espiritualidade, mas me conectou também com a minha ancestralidade. E uma coisa veio ligando a outra. E de uns tempos pra cá, veio vindo muito mais forte ainda, né? Eu fui percebendo as coisas muito sutis, assim, e algumas conexões
que para mim não tem explicação lógica, né? E só a espiritualidade é quem me mostra isso. E essa semana, principalmente de domingo para hoje, que também é domingo, que eu estou fazendo esse vídeo, algumas coisas aconteceram assim na minha vida. Eu fui conhecendo pessoas que foi me confirmando, foi afirmando algumas coisas pro meu sentir e para aquilo que eu faço, para aquilo que eu sou. Então eu fui só tendo certeza do quanto a espiritualidade caminha comigo e do quanto eu venho permitindo que ela esteja presente comigo, né? E falar para vocês sobre espiritualidade é falar sobre isso, sobre conexão, é falar sobre confiança, é falar sobre sentir, é falar sobre entrega, é falar sobre rituais, é falar sobre rotina, é falar sobre compromisso, é falar sobre dedicação, é falar sobre entrega, né? E hoje eu ouvi de uma mulher que eu conheci, assim, numa festa, né, no parque, numa feira de artesanatos. Ela é uma artesã e ela me falou uma coisa muito forte, né, que eu já tinha ouvido essa semana de uma outra mulher também, que é sobre a gente confiar na espiritualidade, né? E quando a gente confia, a gente solta, né? E isso veio muito forte pra mim, porque o soltar é um desafio, eu acho que para muitos de nós, assim, muitas de nós. E aí eu entendi que, né, que a espiritualidade é isso, é quando a gente confia e a gente solta, né? E a gente faz os movimentos que a gente precisa fazer, mas a gente solta, porque a gente confia nessa espiritualidade que tá ajudando a gente, né? Que tá guiando e que tá do nosso lado. Então, é isso. Eu venho aqui para dizer que a espiritualidade hoje está em tudo que eu faço, assim, porque eu sinto a energia muito forte, eu sinto a proteção, eu sinto o amparo, eu sinto quando eu preciso só de um conselho, eu preciso aquietar e ela vem e ela conversa comigo. Então eu acredito em um amparo enorme que está do nosso lado, que são muitas entidades, que são nossos mentores, que são nossos guias, nossos anjos da guarda, como cada um quiser aí nomear, né? Os nossos orixás. Então são energias muito potentes e que têm me ajudado muito nos meus caminhos. Então é essa espiritualidade com que eu me conectei lá em 2019, muito mais forte, e venho caminhando cada vez mais, entendendo ela dentro de mim. Então hoje eu não me vejo em nenhum lugar fixo, nenhum terreiro, nenhum templo. Eu não me vejo num lugar fixo, mas eu me vejo me conectando com esses lugares que me mostram, sabe? O quanto essa minha conexão com essa espiritualidade tá mais forte, assim, e o quanto eles olham por mim. Então é isso. É essa espiritualidade que eu acredito. E só tem me trazido conexões muito potentes, assim, que me mostram também, né? O que eu tô fazendo aqui. E aí, então é olhando pro outro, é olhando para essas mulheres que estão fazendo trabalhos incríveis e o quanto elas confiam naquilo, que me mostra o quanto eu preciso confiar também no que eu faço. Então é isso, gente. Quis trazer dessa forma aqui pra vocês. Eu acho que eu fui longa demais, falei muito. Mas é isso. Tem sido muito bonito caminhar com a espiritualidade, assim. Então, é isso. Um abraço a todos vocês, que vocês se conectem com aquilo que faz sentido pra vocês. Na religião que for, na espiritualidade que vocês se sentirem mais confiantes. Um beijo.